Do 17:8 vai nos dizer algo muito interessante da parte de Deus, um ensinamento, porque a palavra do Senhor diz que os amalequitas iam contra o povo de Israel. Os amalequitas iam contra os israelitas naquela época. E aqui no verso 9, Moisés diz assim, ó: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no sino do alteiro e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Aleluia. Fez Josué como Moisés lhe disseram e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e subiram ao sino do alteiro, monte. Aleluias. Quando Moisés levantou a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés era pesada, por isso tornaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nessa se assentou. Arão e sustentavam-lhe as mãos, de um lado e outro de outro. Assim lhe fizeram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou o Senhor, é a minha bandeira. E disse, portanto, o Senhor, jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe essa palavra nesse dia de hoje porque o Senhor me chamou a atenção, porque aqui no verso 9, o Senhor, Moisés disse a Josué: escolhe-nos homem e saia a peleja. Moisés manda Josué escolher homens. Josué não sai pegando qualquer um para ir à peleja. Moisés diz: escolhe. Irmão, eu não sei com quem você tem ido à peleja. Eu não sei quem tem andado com você. Mas eu vim nesse dia de hoje falar para você: escolhe quem está andando com você. Escolhe quem você está contando a sua vida. Escolhe quem irá guerrear ao seu lado. Porque a palavra do Senhor diz que houve vitória, mas houve escolhas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por que você diz dessa forma, irmã Andréia? Porque nem todo mundo está habilitado a andar com você. Nem todas as mesas que você senta está habilitada a te ouvir o nome do teu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o verso 10, fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e saíram no sino do alteiro. A palavra do Senhor diz no verso 10 que enquanto o povo estava na peleja, mistério de Deus para a minha vida e para a tua vida, enquanto o povo estava guerreando na peleja contra Amaleque, o que aconteceu? Moisés estava no monte. Irmão, Moisés estava no monte enquanto o povo estava orando, enquanto o povo estava na batalha, guerreando, Moisés estava orando. E Moisés disse aqui em cima, no verso 9, no verso 10 ele diz que ele subirá ao monte. Ele subirá. Vamos continuar lendo. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, prevalecia Amaleque. O verso 10 novamente, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão subiram ao monte do sino. Meu Deus, Moisés subiu, ele e Arão subiu ao monte, e subiram ao monte do sino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra que me chama a atenção no verso 9 é que Moisés disse, vai a peleja, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no sino do alteiro e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Moisés não falou, amanhã estarei eu com a galera lá no monte orando e clamando por vocês. Não. Moisés disse, amanhã estarei eu. É a certeza, é a convicção de que o meu amanhã chegará. É a certeza. Tem muita gente que fala, amanhã está na mão de Deus, amanhã pertence a Deus. Amém. Sim, pertence. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus que sabe
como que ele anda na presença de Deus? Ele diz: amanhã estarei eu. Meu Deus, há uma peleja, há uma guerra, mas precisa ter uma certeza de onde você estará amanhã. No nome de Jesus Cristo, Moisés sabia que ele precisava estar no monte, e com toda certeza ele disse: amanhã estarei eu no monte. Agora, quem vai subir comigo? Quem vai querer subir comigo? Quem vai querer estar em oração comigo? Irmão, pode vir quem quiser. Pode vir clamar o Senhor quem quiser. Venha, se Deus lhe tocar o teu coração. Mas ele deixou bem claro: o compromisso é meu. Amanhã subirei eu subirei ao monte. Ele sabia que ele era um homem de responsabilidade. Ele sabia que a responsabilidade estava em suas mãos. Então ele disse: amanhã subirei eu. E a palavra do Senhor diz que Arão e subiram junto com ele ao sino do alteiro. Aleluia! Aí continuando aqui no verso 11, quando Moisés levantou a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Meu Deus, que mistério é esse? Sacerdote, pastores, suas mãos estão de pé ou suas mãos estão necessitadas das mãos de alguém para te sustentar? Como que tá as suas mãos pela tua igreja, pelas batalhas, pelas guerras que o povo que tem entrado na tua igreja, que os membros, que os visitantes têm travado? Esta guerra fica também sobre suas mãos, porque aqui a palavra do Senhor diz que Israel prevalecia quando Moisés estava com as mãos em pé, mas quando Moisés cansava suas mãos, Amaleque vencia, o inimigo vencia. Aí, ora a palavra do Senhor, ora, as mãos de Moisés era pesada. Moisés falou a mesma coisa quando Deus fez o chamado com ele: a minha língua é pesada. Mas que costume de falar algo que Deus usa da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, não importa como é que você é. Aqui de novo Moisés vem falando: as minhas mãos está pesada. Meu Deus, isso pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e sentou Arão e sustentavam-lhe a mão, um ao lado e outro do outro lado. Deus vai preparar pessoas para te abençoar. Deus vai preparar homens e mulheres de Deus habilitados para poder andar com você, para te ajudar em oração, se for necessário, para te ajudar financeiramente. Deus está preparando, você não está sozinho, porque Moisés falou: amanhã subirei eu. E Deus preparou 2 para subir com ele, para ajudá-lo. Oh, meu Deus, está entendendo o mistério? Olha o verso 13. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Pronto, ele venceu. Ele venceu porque Deus sustentou o povo de Israel nesta batalha. Olha o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial num livro e repete a Josué, porque Amaleque riscarei a memória debaixo do céu. Aí interessante que Deus fala dessa forma. E agora Deus fala: e Moisés edificou um altar e lhe clamou: o Senhor é a minha bandeira. O altar que Moisés edificou, ele colocou o nome: o Senhor é a minha bandeira. Meu Deus, qual é a sua bandeira no dia de hoje? De que lado você tem lutado? Meu Deus, quem é a sua bandeira? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz no verso 16: e disse, portanto, o Senhor, jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aprendemos nesta palavra que Moisés, ele disse: eu subirei ao monte. Aprendemos nesta palavra que Moisés virou para Josué e disse: escolhe homens, você pode escolhe homens para ir à peleja com você. Não chame qualquer um, escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés também disse: eu vou para o monte, eu subirei. Mas aí Deus o surpreendeu. Com quem? Com Arão e com
porque ajudou a sustentar as mãos. Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar. Deus sempre vai preparar pessoas para te abençoar. Esse é o nosso Deus, irmãos. A peleja é do Senhor, a peleja não é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, as mãos de Moisés era pesada. Eu volto a repetir isso. Eu não sei como que está as suas mãos, como que você está nesse dia de hoje, mas o Senhor preparará pessoas para te sustentar, para te ajudar a prosseguir. Eu sei que tem dias, que tem momentos que a gente estamos cansados, que dá vontade de parar, que parece realmente que quando nós levantamos nossas mãos, a gente fica tanto tempo com as mãos levantadas. Realmente, eu entendo Moisés, a maneira que ele ficou, é muito tempo com as mãos em pé e cansou, pesou. Não é que as suas mãos estavam pesadas, era o tempo que ele ficou com as mãos em pé. Mas a peleja foi vitória, irmãos. Eles venceram a peleja no nome de Jesus Cristo. Eu vim falar para você nesse dia de hoje. O Senhor pelejará por vós e te dará estratégia, assim como deu para Moisés mandar Josué escolher. Deu para Moisés subir ao monte. Ai, irmã, mas por que Moisés subiu ao monte? Por que Moisés subiu ao monte? Por que ele também não foi na batalha, na peleja? A palavra do Senhor não disse nem um minuto aqui. Eu nunca li que Moisés carregou uma espada na mão. Nunca li que Moisés estava na peleja com uma espada na mão. Mas eu sempre li que Moisés era um homem de oração, que Moisés era um homem que guiava o povo de Deus, que ouvia a voz de Deus. Irmãos, cada um com o seu chamado. Cada um com o seu chamado. Não se questione a maneira que Deus usa fulano e cicrano. O importante é você estar com sinceridade na presença de Deus e ouvindo a voz de Deus. Fica com essa palavra nesse dia de hoje. Que Deus venha te guiar. Que Deus venha te dar sabedoria para você tirar da sua mesa, tirar do seu convívio do dia a dia, aqueles que não foram escolhidos por você, aqueles que vieram por acaso. Ei, tenha sensibilidade, tenha coragem de dizer, foi bom até aqui, mas agora afasta. Agora você pode escolher quem irá andar com você para que você venha alcançar a vitória. Escolha, porque Deus te dá o tempo agora. Escolha quem vai estar com você. Amém? Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém?